Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Em Cristo existe esperança para a sua vida. Na sua palavra encontramos o caminho. E pela graça, mediante a fé neste Cristo, podemos viver em novidade de vida. Jesus te ama e está de braços abertos para te receber. A partir de agora, você irá ouvir uma palavra de esperança para abençoar sua vida. A palavra viva e eficaz. Boas novas. Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus porque o Senhor nos permite mais uma vez estar aqui para compartilhar boas novas, boa notícia, amém? Compartilhar uma boa notícia com você nesta noite, uma palavra de Deus. Uma palavra que vai trazer refrigério, que vai trazer ânimo. Uma palavra que vai trazer o que você precisa nesta noite se você acreditar. E acreditar num Deus bom. O Evangelho, ele é uma boa notícia. Ele é boas novas. Nós servimos um Deus bom. Amém? Um Deus que ama a mim e ama você. Um Deus que deseja nos abençoar e ter uma comunhão conosco. Amém? Eu gostaria de orar com você nesta noite e já quero dizer que nós vamos estar estudando lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Um texto muito interessante, muito edificante para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai querido, te louvo porque tem mais uma oportunidade de estar aqui nesta live e ser uma bênção, ser um canal que o Senhor possa alcançar nesta noite cada ouvinte. Que o Senhor possa, Senhor, gerar fé e que a tua igreja, que os teus filhos, que cada ouvinte desta live possa ser abençoado, porque a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra traz vida. Abençoa, Senhor, cada ouvinte que já entrou nesta live, abençoa aqueles que vão entrar futuramente. Que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja edificando e acrescentando em cada vida. Querido Espírito Santo, eu te peço a tua direção neste momento e seja feita a tua vontade. Toda a glória é tua, todo louvor pertence a Deus, toda honra e toda glória. Mas pertence aos teus filhos a alegria de viver o teu sobrenatural, de viver o teu renovo, de viver a tua alegria, de viver a tua paz que excede todo o entendimento. Então, nesta noite, aquele que precisa destas coisas, que precisa de uma paz, que precisa de um refrigério, da tua alegria, Senhor, que o Senhor possa estar alcançando cada coração, que o teu Santo Espírito esteja trazendo um refrigério, esteja trazendo um renovo para a glória do teu nome, Pai, e para a alegria dos teus filhos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 3. Eu vou estar lendo até o versículo 14. Para nós entendermos, depois eu quero salientar alguns versículos, mas por causa do nosso tempo, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que se encontrava na Galácia, a igreja de Gálatas. E isso é muito importante para nós hoje. Para nós, a igreja de hoje, é muito importante estudar, é muito importante saber sobre o Novo Testamento, sobre a nova aliança, aliança que Cristo fez com o homem.
E aqui o apóstolo Paulo, ele destaca entre a antiga aliança, antigo pacto, que é a lei. E aqui o título desta passagem diz: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ela nos serviu como um aio. Ela nos levou até Cristo. Ela nos conduziu a Cristo e a fé. Mas a lei, ela dependia do desempenho humano. Ela dependia de cooperação do homem. O apóstolo Paulo também escreveu que a lei ela é boa, santa e justa. E ninguém está aqui para ir contra a lei, jamais. Ela é a palavra de Deus. A antiga aliança, ela é a verdadeira palavra de Deus. Mas só que é um pacto antigo, não funcionou. E não foi porque Deus errou dando a lei. Ela não funcionou justamente porque ela revelou o pecado do homem, o meu pecado e o seu pecado. E ela exigia muito do ser humano, e o ser humano não tem como cumprir toda a lei. Cumprir algumas, mas diz que se nós não cumprir toda, não tem como o homem ser justificado. Então aqui o apóstolo Paulo está nesse título dizendo que a lei é impotente para salvar, por causa do homem, não por causa da lei. Mas ela conduziu nossas vidas a Cristo Jesus. Ela nos trouxe até Cristo. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, aos livros dos Gálatas, ele estava encontrando problemas, porque Gálatas ela começou pelo Espírito, toda a nova aliança, todo o novo nascimento, ele começa pelo Espírito. Não tem como o homem se justificar diante de Deus e ser aceito a não ser através da fé em seu Espírito. E aqui o que a palavra diz? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? De outra versão diz, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? É uma pergunta. Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Outra pergunta do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas. E nós podemos também nos perguntar, esta palavra pode nos falar conosco também, para nós trazer a meditação de como estamos andando perante o nosso Deus. A palavra diz que, versículo 6, diz assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, assim como Abraão creu em Deus. Abraão é o nosso pai da fé. Isso lhe foi creditado, foi depositado na conta de Abraão como justiça. E esta passagem logo adiante de Gálatas fala que a lei ela veio lá no Monte Sinai. Aqui Gálatas logo adiante fala que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Abraão ele foi justificado pela fé
porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Quando Deus viu e mandou ele sair de Ur dos Caldeus para uma terra a qual o Senhor tinha prometido, Abraão creu, deixou tudo e foi. Quando Abraão teve a promessa de Deus, que Deus lhe daria Isaac, essa promessa levou 25 anos para se cumprir. Mas Abraão não deixou de acreditar. Abraão continuou crendo. E isso foi-lhe creditado em sua conta como justiça, crendo em Deus. Então esse capítulo 13, ele fala que a lei veio 430 anos depois, a lei veio no Sinai. O povo saiu do Egito, o povo andava só pela graça do Senhor, Abraão estava debaixo de uma graça. Claro que você pode dizer, mas não tinha Jesus, não. Não tinha Jesus, mas existia uma graça para aquele povo que acreditava em Deus. Existia uma graça para abrir o mar vermelho, existia uma graça de Deus para chover maná, para chover cordonizes, para que a rocha que representa Cristo vertesse a água para o povo ser saciado. Isto se chama graça. Mas o ponto que o homem chegou lá perto do Monte Sinai, ele disse a Abraão, dá-nos uma lei para que cumpramos. E todos nós sabemos que Abraão ele subiu ao monte e o povo ficou ao pé do monte. E quando Abraão desceu, depois de 40 dias que Abraão desceu de lá com as tábuas da lei, o povo já tinha se pervertido, adorando a ídolo, um bezerro de ouro. O povo já tinha se corrompido. Ele pediu uma lei, o povo pediu uma lei, confiando em suas obras, confiando em seu desempenho, confiando nos seus méritos. Então a lei que Deus deu a eles foi somente para espelhar o seu fracasso. A lei foi para refletir o seu pecado. Então a lei não solucionou. Ela mostrou a falha do homem. Então Abraão, muito tempo antes, ele creu em Deus, nas suas promessas, e isso foi-lhe imputado, foi increditado, ele recebeu crédito diante de Deus como justiça, por ele ter crido. O versículo 7, a partir do versículo 7, diz, sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão, os que são da fé, porque Abraão creu. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. A palavra diz como crente Abraão, porque Abraão creu, e ser crente tem que crer. O versículo 10 diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la, isso traz maldição. Nem no Antiga Aliança não tinha como homem ele viver pela lei. Não tinha como o homem viver pelo seu mérito, pelo seu desempenho. A lei é boa, santa e justa, mas todo aquele que tem que cumprir toda ela, o homem tem que cumprir toda e o homem não consegue cumprir toda. É o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O único que cumpriu a lei toda foi Cristo, e a lei foi encerrada em Cristo Jesus. A lei, não só a lei cerimoniais, toda a obra foi encerrada em Cristo Jesus.
Toda obra, eu lhe afirmo em nome de Jesus, toda obra humana, todo o mérito humano foi encerrado em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a nossa justiça. Ele se fez pecado por nós, para nós sermos justos diante dele hoje. Por isso que a palavra diz para nós crucificar a nossa carne. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, deixe tudo, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. O apóstolo Paulo disse que ele estava crucificado em Cristo. Porque crucificado em Cristo, todo o seu eu, todo o seu mérito, todo o seu desempenho, ele deixava em Cristo e olhava para Cristo Jesus. Eu e você temos que olhar para a cruz e para Jesus para ser vencedor. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais, diz em Colossenses, em Efésios, já foi nos abençoado. Deus já nos concedeu toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nada que eu faça vai conquistar Deus. O que conquistou Deus a meu respeito e a seu respeito foi a cruz e foi Cristo. Então, vamos deixar todo o mérito, vamos deixar tudo que atrapalha, porque acaba atrapalhando se nós não depender somente de Cristo e querer ajudar, acaba atrapalhando. Mas nós venhamos negar a nós mesmos, esvaziar de nós mesmos e venhamos olhar somente para Cristo e glorificar o Cordeiro, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. O versículo 11 diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Lei é obras, é desempenho, é mérito. Não esqueça, o povo antes de chegar no Sinai pediu a Moisés que Deus lhe desse uma lei, porque eles iam obedecer ela. Deus deu. E eles somente desobedeceram. Aquela geração não entrou nem na terra prometida. Só Josué e Calebe. Porque aquela geração morreu no deserto. Porque achavam que em seu desempenho, em obediência, eles teriam como chegar à terra prometida. É pela fé, meu irmão. É olhando para a cruz, é olhando para Cristo. Não deixe se enganar com religiosidade. Não deixe se enganar com coisas. Tudo que você faz na obra de Deus é para a glória de Deus, glória a Deus. Mas não misture isso como crédito diante de Deus. Abraão creu e ganhou crédito. Crédito você ganha crendo na cruz e esmagando a sua carne, o seu eu. Crucificando a nossa carne, o nosso eu. Nós ganhamos crédito com Deus crendo na obra consumada da cruz. Fora disso não temos crédito. Nós somos cooperadores sim, mas pela graça e pela misericórdia. Não deixe nunca passar em sua mente que o seu desempenho ajuda a Deus, porque não ajuda. Que o seu desempenho vai trazer salvação, que a sua bondade vai trazer salvação. Nós não somos salvos por obras, mas pela graça. Nós somos salvos por bondade. Ou você pode perder salvação sendo tão bonzinho, enquanto um bandido pode se entregar a Cristo e ter a salvação, reconhecendo que é um pobre, miserável e pecador e que depende só de Cristo. É isto que a igreja precisa, tirar todo o mérito. É isso que a igreja precisa,
é glorificar somente a Cristo, olhar para a cruz e despertar, tirar. Ah, mas você pode dizer, eu sei que foi Cristo. Eu sei que foi Cristo, todos nós sabemos. Mas está tão impregnado no ser humano obras. Isso desde pequeno foi passado a nós. Você deve estudar no colégio, fazer um bom trabalho para passar na prova. Isto está impregnado no ser humano. Você tem que trabalhar para prosperar. Você tem que trabalhar para ter as coisas. E não estou dizendo que isto é errado, mas isto é natural. E o natural não tem como nós exemplificar, só que está impregnado em mim e em você, se nós não vigiarmos, em achar que conquistamos algo de Deus por fazer. Está impregnado em nós. Se fosse por assim, todo homem seria salvo, não precisaria vir Cristo morrer, não precisaria Cristo vir e se entregar por nós, para se fazer pecado por nós, para hoje eu e você ser justiça. Você me entende? Você é grandioso diante de Deus, amado diante de Deus, mas num bom sentido eu digo grandioso. Você não é grande, grande é Deus, mas você é aceitável, amado diante de Deus, mas não é pelo seu desempenho, é pela sua fé em Cristo Jesus. O versículo 12 diz, ora, a lei não é da fé. Gálatas 3, versículo 12. Pode abrir na sua Bíblia, estudar Gálatas. E se nós vermos o livro de Gálatas, Efésios, Romanos, é muito pouco pregado em igrejas. E por que será? E por que será? As cartas de Paulo são muito poucas pregadas. Porque tira todo o mérito humano. E aonde tira o mérito humano, tira o seu ego, algo que isso é doloroso, mas isso é necessário. Gálatas 3:12. Ora, a lei não é da fé. E foi o apóstolo Paulo que escreveu, não foi eu que escrevi, está aí na sua Bíblia. A lei não é da fé. Se você tentar se justificar por obras, você não tem fé de Abraão. Não tem fé no substituto que foi Cristo por você. Se você acreditar no seu desempenho, lei foi dado aos homens para cumprir. Então lei se tornou obras. Todas elas, no Antigo Testamento, os homens tinham que cumprir todas. Se cumprisse uma 90% ou 99% e errasse em 1%, perdia todos aqueles 99%. O homem tinha que cumprir 100% daquela lei para ser justificado. E por isso ninguém foi justificado por lei. E aqui o apóstolo Paulo, Gálatas 3:12 diz, ora, a lei não é da fé, a lei é das obras. É desempenho humano. Você pode dizer, eu não obedeço mais a lei antiga, nem as cerimoniais, nem todas as leis. Mas o que Cristo diz sobre os 10 mandamentos que está dentro da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não tem como eu amar o Senhor e nem você amar o Senhor de todo o coração se não crer no Filho, na obra consumada, na morte, na ressurreição de Cristo.
Não tem como amar a Deus se nós nos esvaziar de nós mesmos. Não tem como amar a Deus se você está ainda com algum pensamento que você coopera com Deus. Com algum pensamento que você talvez esteja se salvando porque você não é tão ruim. Você faz boas obras. Mas a salvação é por graça. Boas obras é um resultado. Você não deve parar, mas você deve ter outro entendimento do que é o Evangelho. Do que é o Evangelho. Continue fazendo boas obras, mas tenha entendimento que boas obras é somente um fruto, porque você está ligado na raiz de Jessé. Você está ligado em Jesus, somente pela graça de Jesus. Então diz, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fazer estas coisas por ela viverá. O apóstolo Paulo não está dizendo que a lei não é boa. O apóstolo Paulo diz no outro texto, me parece que é em Romanos, que a lei é boa, santa e justa. Ela é tão justíssima que nem eu e nem você e ninguém conseguiu cumprir. Mas ele também não está descartando aqui, tirando a lei fora. Ele diz, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Se você se desempenhar tanto em guardar, mas nenhum homem conseguiu, só Cristo conseguiu. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. O versículo 13, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição, se foi Deus que deu a lei no Antigo Testamento? Por que o apóstolo Paulo vai escrever isso nos Gálatas capítulo 13, versículo 13? Inspirado por Deus, com uma revelação de graça pura. Por que é pouco pregado? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro. Ele levou a minha maldição e a sua maldição. Levou o meu pecado e o seu pecado. Ele nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição? O homem pediu a lei antes do Sinai. Deus deu a lei. Veio o espelho. Veio todo... O homem enxergava o pecado na lei. Aflorou o pecado do homem, mas não solucionou o pecado do homem. Entende? É para isso que a lei veio, é para aflorar o pecado. Para que todo homem seja encerrado debaixo de dizer que não consegue por si próprio, por o seu desempenho, não consegue por seus méritos, mas foi encerrado para que em Cristo eu e você, pela graça de Deus, mediante a fé, nós vencemos este mundo, nós vencemos a carne, nós crucificamos o nosso eu e nós vamos em frente. Fora disso é uma perca de tempo, é uma religiosidade, é altos e baixos, porque o dia que você vence, você até está satisfeito, mas o dia que você não vence, não tem bom desempenho, você está lá embaixo, depressivo, sem paz, quanto Cristo nos chamou para uma paz perpétua. Enquanto Cristo nos chamou para uma posição de justo, uma posição que não muda. Muda a situação que você vive nesse mundo. Muda a situação que eu vivo nesse mundo. Nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, nós estamos no mundo caído, mas isso muda, mas a sua posição não muda. Mas se você continuar dependendo de seu desempenho para agradar a Deus, dependendo de obras de lei para tentar fazer a obra de Deus, para tentar ser um crente, se você duvida da sua salvação, se você
acha que não está tão bem para morrer hoje para ir para o céu, você está pensando em obras, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos deu uma eterna salvação. Não é por o seu desempenho hoje que você vai ser salvo, não é pelo seu desempenho amanhã, é por crer no Filho. E infelizmente pregam muitos púlpitos. Em muitos púlpitos é pregada a palavra de Deus e colocado dúvida no meio do povo de Deus. Como é que você está? Como é que é o seu desempenho? Como é que você está se você morrer hoje? Se você negar Jesus, vai para o inferno. Mas se você crê em Jesus, não é o seu mérito, não é como você está hoje. Morra, mas morra crendo em Jesus, você será salvo. Olha o ladrão da cruz. Não deu tempo de se batizar, só deu tempo de se arrepender. Não é seus méritos, não é os meus méritos. É fé em Jesus, guardar a fé até o último suspiro. Não duvide da sua salvação. Isso é desvalorizar a Cristo, o sangue e a cruz. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Engraçado que os gálatas estavam numa nova aliança. Foi-lhe pregado o Evangelho e todos nós sabemos, quando nós confessamos a Jesus Cristo, sai um vazio do coração do homem, sai aquilo que não é preenchido e entra o Espírito de Deus que preenche o vazio no coração do homem. Esse é o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus não por obras, mas pela fé. Olha na antiga aliança. Como é que era na antiga aliança? Porque na antiga aliança se consultava profeta, hoje é antibíblico consultar profeta. Hoje nós somos guiados pelo Espírito. Porque na antiga aliança, se o profeta Eliseu, profeta Elias e tantos outros profetas, porque o Espírito do Senhor era sobre reis que temiam o Senhor, sobre reis, sacerdotes e profetas. Não tinha o Espírito Santo dentro de seu coração. Hoje eu e você, quando aceitamos Jesus, temos o Espírito Santo dentro do coração. Recebemos o Espírito dentro do coração. É isso que o apóstolo Paulo disse. Ó, Gálatas, vocês receberam a Cristo, vocês receberam o Espírito, o Deus que opera, que cura, que batiza no Espírito Santo. É o que do texto no início que nós lemos. O Deus que faz milagre entre vós. É pelo seu Espírito. Você está numa nova e superior aliança. Você está numa nova e superior aliança. Viva o melhor de Deus. Sinta-se amado, tenha convicção da sua salvação. Só se você negar Jesus. Mesmo que você esteja lá no mundo, mas se um dia foi plantada essa semente, e você ainda tiver uns minutinhos antes de morrer, se você se arrepender, você é salvo. Porque não é como você está, é como você crê. Esse é o Evangelho. Ah, mas pode dizer, não, mas então eu vou andar de qualquer jeito. Não, não, porque aquele que ama Cristo não anda de qualquer jeito. Aquele que tem Cristo, o que diz em Romanos 6,14? O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre os filhos de Deus, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas as pessoas querem trazer julgo sobre a igreja, sobre as pessoas. Isso prejudica. Querem trazer coisas que como a pessoa se desempenha diante de Deus. Você é justo, você dá bom fruto porque você está na raiz. Você não frutificaria boas coisas se você não estivesse em Cristo. Você seria um miserável pecador. Mas você está em Cristo, é aí que você dá bom fruto. Não
dependa de seu desempenho, mas dependa da graça do Senhor Jesus. Não dependa de obras, mas dependa do amor. Creia no Cristo. Creia em Jesus cada vez mais. Creia no amor dele por sua vida. Porque mesmo se você não crê, ele continua lhe amando. Ele amou o mundo inteiro, ele ama o mundo inteiro, ele ama o pecador. Ele ama as pessoas que hoje, infelizmente, estão morrendo e indo para o inferno porque não confessaram ele, mas ele ama. Ele morreu por todos. O Evangelho é puro, nada do homem, tudo de Deus. Isso é graça. É onde misturar o homem, nós diminuímos o de Deus. Se entregue a Deus, viva pela fé no Cristo ressurreto. Viva pela graça, crendo na bondade e no amor de Deus. Isso vai ficar tão bom, tão leve, porque não vai trazer condenação sobre você. Quando dependemos de Cristo, dependa de Cristo. Viva pela fé. Romanos 1,17 diz, o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, para a gente encerrar. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Porque não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, de todo aquele que crê. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Você vive da fé no Cristo morto e ressurreto. Fora disso não é evangelho. Se você viver em seu desempenho, se você achar que é merecedor ou não merecedor, isso que é o erro, esse que está pegando. As pessoas acham que não merece, umas acham que não tem mais jeito para si, umas acham que não merece mais, enquanto outras acham que são merecedor de alguma coisa. Não, isso invalida a graça. Assim como nós não merecemos, somos salvos pela graça, assim também nós somos e vivemos em Cristo, com uma cabeça erguida, não olhando para o lado, não olhando para a acusação de Satanás. Jesus disse, eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele não precisa muita coisa. Ele só precisa convencer você que você é um fracassado, que você é um destruído, que você não merece. Não merecia mesmo? Se você olhar para si, olhar para a acusação de Satanás, você não sai de canto nenhum. Você tem que olhar para Cristo, se sentir amado, aceito, filho de Deus. Filho amado de Deus. Você é. Amém? Fique com essa palavra no nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E eu sei, Senhor, que nesta noite trouxe, Senhor, aos corações ouvintes um refrigério. Senhor, continua falando com cada um, despertando para crer somente no teu amor, na tua bondade, para que a tua igreja, para que eu e nenhum de nós venhamos olhar para os nossos desempenhos e nem para os nossos méritos, mas confiar no que Cristo Jesus já conquistou lá na cruz. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo está feito. Ajuda-nos a ter fé, uma fé pura e genuína. Ajuda-nos a nos concentrar na cruz e em Cristo. Ajuda-nos a tirar o mérito, os olhos de nós mesmos. Ajuda-nos a tirar os olhos do natural e viver o teu sobrenatural, olhando somente para Cristo. Te louvo, Pai, por esse tempo.
e peço por cada ouvinte a tua bênção, aqueles que acreditam, que o Senhor possa fazer uma boa obra, que o Senhor possa iluminar os corações e despertar para o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fique na paz de Cristo, tenha um bom final de semana. Amanhã vá a alguma igreja, congregue ou escuta algo de Deus. Não deixa nada roubar o que você tem. Você tem tudo precioso. Você foi comprado por um alto e precioso sangue de Cristo. Permaneça firme, não olhando para você mesmo, mas olhando para Jesus. Amém? Se sim o Senhor nos permitir, sábado que vem, aos mesmos horários, 21h30, estamos aqui com mais uma palavra. Cristo, o centro. Cristo, o Evangelho. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.